Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão CDL, o podcast da CDL Santa Maria. Eu sou a jornalista Kellen Caldas e hoje eu vou estar aqui com vocês falando sobre um assunto muito interessante, um assunto que durante muito tempo foi tratado como uma tendência de futuro, que é a inteligência artificial, mas que a realidade mudou. Hoje, a inteligência artificial ela está nas vendas, no atendimento, na comunicação, na gestão das equipes e principalmente nas decisões estratégicas dos negócios. Deixou de ser uma promessa e se tornou uma ferramenta real de eficiência operacional e competitividade. Diante dessa transformação, surge, é claro, uma pergunta muito importante. Como os empresários podem utilizar a inteligência artificial de forma inteligente, sem perder o relacionamento humano, a identidade da marca e também a conexão com as pessoas. E para discutir esse tema tão atual, um tema necessário para o comércio, eu reuni 3 convidados que trazem, então, diferentes olhares sobre essa revolução. Eu recebo com muito carinho aqui no Conexão CDL o Márcio Rabelo, especialista em inteligência artificial, inovação aplicada aos negócios e também vice-presidente da CDL Santa Maria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Obrigado a todos. Recebemos também para esta edição do podcast o Cláudio Osório, ele que é especialista em branding e marketing, autor também do livro Como Sua Marca Fala e Como Ela Se Comporta. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Kellen. Obrigado ao convite. Um prazer estar aqui participando do Conexão CDL. E completando o nosso time, com muita alegria, a Liliane da Costa, ela que é psicóloga e CEO da Formare Soluções em Gente. Seja bem-vinda à Conexão CDL. Muito obrigado, Kellen. Estou bem feliz em estar aqui participando. Prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, eu estou muito feliz de poder recebê-los hoje aqui, porque inteligência artificial é um assunto que todo mundo fala, né? Só que a gente nota que as pessoas ou não sabem aplicar a inteligência artificial, ficam na dúvida. Então, assim, são muitas as questões e eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir a partir de agora. E eu já quero lançar uma pergunta para vocês, que a inteligência artificial deixou de ser uma novidade, então ela passou a fazer parte do dia a dia da empresa. E eu gostaria de saber de vocês, na visão de vocês, qual é a maior transformação que ela já provoca nos negócios hoje em dia? Quem primeiro? Tranquilo. Vai lá, Márcio, vai lá. Vamos lá. Márcio Rabelo, por favor. Realmente, assim, num primeiro momento as pessoas se assustam, né? Nós estamos sendo diariamente impactados nas nossas redes sociais, rola assunto dos mais diversos, assim, ferramentas das mais diversas, e as pessoas não sabem para onde correr. É um assunto, é uma inovação que veio, e a velocidade com a qual ela está sendo implementada no nosso dia a dia, não só nos negócios, como no nosso dia a dia mesmo, é assustadora, né? A gente que vem de uma revolução industrial que demorou décadas para que realmente ela se efetivasse, agora com o avanço, a chegada da internet e as inovações que ela trouxe também, décadas, e a inteligência artificial veio mudando o formato e a mentalidade das pessoas em dias, semanas. Então é muito mais, a velocidade é exponencial, o impacto é muito maior. Então, num primeiro momento, as pessoas se assustam, né? Por onde eu começo? Né? Quando começou isso, qual é o estágio que está e como eu começo? Alguns, inclusive, muitos, com resistência. Eu tenho rodado, né, empresas abordando o assunto com workshops in company e a gente percebe, né, que as pessoas realmente estão resistindo, porque pensam que ela vai tornar as coisas muito impessoais, assim, vai substituir as pessoas. E é justamente o contrário, são coisas que estão acontecendo, que estão vindo realmente para que a gente tenha mais produtividade, para que a gente consiga ter melhor desempenho na obtenção dos nossos resultados e sobre mais tempo para que a gente consiga tratar das coisas humanas, né? Então, acredito que esse impacto ele já está sendo muito sentido, né? As pessoas realmente não sabem por onde começar. Legal. É um assunto que também me motiva, né, a compartilhar o conhecimento adquirido, né, com as pessoas, porque é um assunto muito novo, mas que está realmente
numa velocidade muito assustadora, né? Impactando a vida das Eu pessoas. confesso que eu sou uma que eu tive muita resistência, ainda tenho um pouco de resistência, né, para usar a inteligência artificial, principalmente na minha área da comunicação, que a gente recebe, se tu vai usar a inteligência artificial, tu recebe os textos praticamente prontos, né? Então, eu ainda tenho um pouco de resistência, mas eu sei que é preciso e que veio para facilitar. Cláudia, as empresas já usam essa, né, inteligência artificial, e eu gostaria de saber de ti como que está essa questão do marketing, né, da comunicação da inteligência artificial para essas pessoas. Trazendo essa pegada dessa mudança rápida que está acontecendo, da chegada da IA com uma velocidade muito grande, se a gente olhar, as redes sociais chegam, tem o quê? 15 anos que elas chegam. Então, a gente ainda não entendeu essa revolução que foi a chegada do canal digital para o dia a dia da empresa, de comunicar, atrair cliente, manter relacionamento. E aí, quando o pessoal está começando a entender que precisa estar na rede social, chega a IA, que agora mudou tudo de novo, como é que faz, como é que encaixa. Eu lido muito no dia a dia das empresas e eu tenho visto isso muito que o Márcio falou, assim, da resistência, e também a gente está lidando com o equívoco no uso. Em certos momentos eu chego a falar para a empresa assim, olha, não é para ti ainda. Tu não tem nenhum CRM, tu tá naquela preocupação de eu quero botar uma IA, eu quero que um bot te atenda. Aí eu vou para perguntas do tipo, ok, quantas pessoas tu atende no dia? 10 mensagens. 10 mensagens no dia, tu não precisa fazer um investimento para ter IA. Na camada de marketing, o que está acontecendo é muito assim, a gente tem uma disponibilidade muito grande de ferramentas hoje que estão usando IA. Algumas é um robô, que é menos inteligente, outras é IA, e isso está revolucionando o mercado em si. Então, tem sim uma boa leva de profissionais que está tendo a sua posição ameaçada, porque ainda não entendeu, e as empresas muitas vezes elas entendem que eu vou contratar uma IA e ela vai resolver a comunicação, eu não preciso mais ter alguém olhando para isso. Eu vejo a gente vivendo esse momento agora das coisas começarem, a famosa história das melancias se adequarem no andar do caminhão ali, a gente está vivendo muito isso. Na camada de marketing, diariamente está chegando ferramenta nova, processo novo. Ao mesmo tempo, a gente tem camadas que atrapalham um pouco. Por exemplo, o Meta recentemente lançou a própria IA deles, que lida com anúncios. É a desgraça do gestor de tráfego hoje. Porque tu vai lá, planeja, constrói o caminho para fazer anúncio na rede social, a Meta vai, sem te perguntar nada, e altera tudo que tu construiu. De repente ela muda o layout, ela muda o texto, ela insere uma música que não tem nada a ver. Então, assim, a gente está tanto, ao mesmo tempo que a gente incentiva as empresas para que utilizem os profissionais de marketing também estão sofrendo por essas coisas que estão acontecendo e também por essas interferências que surgem, como o Meta está fazendo agora. Eu participo de vários fóruns, assim, com profissionais da área de comunicação, e a galera assim, gente, hoje foi demais. Hoje eu passei percorrendo caminhos para tentar explicar para um cliente meu, que é uma joalheria, que aquela música de funk não fui eu que coloquei. Né? Foi a inteligência artificial do Meta. Então, assim, as camadas que a IA está envolvendo são gigantes, porque ela interfere no atendimento, nos processos, na eficiência. As pessoas não sabem usar, muitos querem usar um plano que não é o adequado para uma empresa usar, outros já querem substituir tudo por IA e não tem noção como é que isso acontece. Essa busca, por exemplo, eu vou pegar um profissional, vou trazer ele para a minha empresa para ele me explicar o que é. E, infelizmente, ainda é muito pouco esse movimento que os empresários estão fazendo. Eles estão indo muito eu preciso colocar IA. Meu concorrente está usando, eu tenho que colocar aqui também. Sem ter muita informação de como funciona, sem ter como é que precisa. funciona. Eu tive no Gramado Summit, lá eu vi diferentes níveis de palestras. Ao mesmo tempo que tinha aquele palestrante que estava falando assim, já coisas avançadas, de usar outras ferramentas e combinar uma IA com outra, tinha muita gente lá, muito palestrante dizendo assim, pessoal, se não é para vocês agora, vamos com calma, vamos dar uma... Em algum momento vai chegar. É que eu acho que existe aquela necessidade, aquela ansiedade de não ficar para trás, de acompanhar exato, o que está acontecendo da tendência e correr atrás do que for preciso, né? A gente teve um caso, no final do ano passado, teve uma empresa de tecnologia que demitiu 700 funcionários e anunciou isso para o mundo, né? Ela tá na Bolsa de Valores e anunciou, demitir 700 pessoas para substituir pelo atendimento de IA.
Agora, no final de março, ele anunciou que ele vai recontratar 300, porque o nível de satisfação dos clientes dele, que era alto, caiu absurdamente. E aí, aquela coisa que o cara elevou o valor das ações dele no ano passado, dizendo que estou trocando gente por IA e vou reduzir custo, a empresa dele caiu o valor na bolsa, porque simplesmente o principal objetivo dele, que é atendimento, despencou a qualidade. Então, mesmo os grandes cometem erro, imagina, né, o cara que está no varejo lidando com toda a dinâmica do atender a loja e saber o que fazer. Aí eu já quero chamar então a Liliane, já que a gente está falando dessa questão até dos empregos, né, Liliane, que cuida dessa gestão das pessoas. Eu queria saber de ti se as pessoas têm esse medo que a inteligência artificial realmente substitua os empregos, né, e o que está acontecendo no mercado nessa tua área. Sim, eu estava ouvindo eles aqui, já estava na ansiedade de falar sobre as pessoas, né? Porque, como eles trouxeram, veio tudo muito rápido, né? E assim como toda inovação, quando chega na empresa, ela gera várias sensações, emoções, sentimentos, né? Então, quando a gente fala de IA, acompanham-se várias coisas, como medos, ansiedades, né? Às vezes, aquelas pessoas que passaram por uma situação anterior de alguma inovação e que elas não tiveram uma passagem tão feliz, elas já trazem isso para esse movimento da IA. Olha, mais uma coisa que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir aprender, ou que eu não vou acompanhar o movimento, né? Então, dentro da empresa, a gente tem trabalhado muito a ideia de que a inteligência artificial, ela tem que ser parceira das pessoas, né? E que as pessoas têm que serem parceiras da inteligência artificial, né? Porque vai ter sucesso aquele profissional que souber utilizar a ferramenta, né? Porque ela não vai substituir, né, o pensamento humano, né? Até porque a gente precisa de um bom prompt para ter um bom resultado com a inteligência artificial. Isso é pessoas, né? Então, eu percebo muito esse movimento. Algumas empresas, elas até fazem um movimento de trazer uma ideia da inteligência artificial como algo que vai facilitar. Eu percebo que quando a empresa tem esse movimento, as pessoas acabam entendendo por esse lado. Algumas empresas, elas só vêm com a ideia de colocar a inteligência artificial e estão um pouco fascinadas com relação a isso, e aí nessas empresas acaba tendo maior ansiedade, né? Então, tem muito também de como que a empresa está trazendo essa inovação, como é que ela está cuidando disso para que as pessoas tenham adesão ou não. Mas, né, a calculadora, ela não substitui os matemáticos, né? Então, a inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. Mas a gente precisa trabalhar as pessoas, trabalhar o mental delas para que elas não criem essa resistência ou reduzam essa resistência, né? Eu acredito que é muito trabalhar no objetivo, né? Por que nós vamos ter uma IA, né? Aonde que a IA vai nos ajudar, né? Qual é o benefício que isso vai nos trazer? É trazer essa ideia para o colaborador, que daí eu acredito que a resistência ela vai diminuir. Só que como tudo que é novo assusta, a inteligência artificial assusta também, né? Então tem muito essa questão da gente trabalhar isso na cultura da empresa. Márcio é lojista, né? Também empresário já há muitos anos e desenvolvendo essa questão agora da inteligência artificial. Muitos lojistas ainda devem acreditar que a inteligência artificial é algo muito complexo, até mesmo muito distante. Eu gostaria de saber de ti, qual seria aquele primeiro passo para quem quer começar, né, com a inteligência artificial? Qual o detalhe, assim, para se dar conta, eu preciso entrar com alguma coisa de inteligência artificial também? Ótima pergunta, Kellen, porque assim as pessoas estão se aventurando por conta própria, né? Aquele ali tentativa e erro. Então tu é impactado por uma ferramenta, vai lá, começa a discutir no chat. O próprio ChatGPT, que foi a nossa ferramenta inicial, que abriu esse mercado todo, né, com outras ferramentas incríveis hoje que tem no mercado. Mas as pessoas estão se aventurando sem ter o conhecimento, né? O meu método, por exemplo, que eu abordo nos workshops que eu apresento, ele parte de 3 pilares, né? Ela tem que te conhecer, em primeiro lugar. Ela precisa de contexto, certo? Ela precisa de contexto e tu tem que aprender a conversar com ela. Sim, certeza. Porque as pessoas pedem de qualquer jeito, pedem de forma genérica. As pessoas pensam que ela vai conseguir entrar dentro da mente delas e fazer a leitura do que elas estão pensando. E elas não conseguem expressar digitando o que elas estão pensando. Então, essa terceira premissa ela é muito importante. O ChatGPT acredito que seja a mais utilizada, mas o pessoal se aventurou inicialmente utilizando para fins recreativos. Eu vou criar uma imagem, eu vou criar um texto, eu vou criar um bonequinho animado.
essas são as chamadas IAs generativas, né? Mas hoje a gente tem um conjunto de ferramentas capazes de fazer análise, cruzamento e análise de dados, né? Ferramentas que já tomam decisões, né? Então, assim, eu acho que ela é ameaça, agora entrando para o lado humano, ela é uma ameaça para aquelas pessoas que se colocam numa zona de conforto, né? Para aqueles especialistas que sabem o que fazem, que já tiveram uma bagagem, têm uma expertise naquele trabalho que desenvolve, ela vem para somar, para potencializar o resultado bom que tu já consegue ter com as tuas atividades. Então é isso, ela não vai substituir, pelo menos se substituir seres humanos, talvez demore um pouco para chegar aqui, né? A gente ouve falar muito lá na China dos robôs humanoides que já estão substituindo mão de obra em fábricas de automóveis, em alguns processos assim bem pontuais, né? A gente sabe que a gente tem um delay, né, até que essas tecnologias cheguem aqui. Então, enquanto não chegam, é o momento de se capacitar. Então, a gente tem que saber, a gente tem que entender de que forma utilizar essas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia. O Cláudio colocou muito bem ali, não adianta a gente ter um atendimento pelo WhatsApp em que tu vai atender 10, 20 clientes por dia e tu querer colocar uma automação. Na minha empresa, por exemplo, a gente tem um fluxo bem interessante de atendimentos dia, mas digamos que não atendemos mais do que 30, 40 pessoas por dia no WhatsApp. Então, de que forma que eu implementei? Eu criei uma automação, né, de WhatsApp, de atendimento pelo WhatsApp, integrada, inclusive, com a nossa loja virtual e com o ERP, o software de gestão da empresa. Então, essa IA, ela entra lá dentro, pega a informação fidedigna, estoque, preço, entrega a mensagem, até o link para que o cliente vá direto, clique no link do WhatsApp, vá direto no site para fazer a compra. Mas a gente colocou a rodar só fora do horário de expediente. Daí, enquanto está no horário de expediente, são seres humanos que estão ali atendendo, dando aquela cordialidade que a gente sempre acostumou os nossos clientes. Então, acho que esse é o segredo. É a gente conseguir conciliar, né, o atendimento humano, não abdicar do atendimento humano, das relações humanas. Somos seres sociais, né? Precisamos da interação social, mas ali nos horários, como eu implementei na empresa, nos horários fora do expediente, domingos, feriados, enfim, está ali à disposição a ferramenta para quem quiser ser atendido por ela. Tu tem o fator maturidade digital também, né? Que é isso, tu tem isso, tu carrega isso contigo já. E aí tem um ponto que as empresas, na grande maioria, não têm. Aí chega lá o vendedor e diz assim, eu tenho aqui uma ferramenta muito bom, todo mundo está usando, deixa eu ligar no teu WhatsApp. Aí o cara contrata, a LGPD vai para o espaço, o cara ignora, e os dados. E eu olho muito para o risco também que tem, e aí recai mais uma responsabilidade sobre o empresário, que é, para que eu procuro? Para me orientar, para me ajudar, o que eu posso fazer. E esse fato que tu falou também da IA responder as coisas, recai muito sobre o humano de o quanto eu estou preparado para saber se aquela resposta foi real. Porque todo mundo acha que o ChatGPT, que responde tudo certo, e não, inclusive com o passar do tempo, ele vai concordando contigo, porque ele entende a tua linha de raciocínio. Então, o preocupante é isso. Tu falou ali, eu como jornalista, eu chego com o material pronto. Nós temos muito essa crítica, assim, cara, não dá para produzir conteúdo e entregar tudo para o ChatGPT responder. Tu tem que ter conhecimento, ou o que for, né, a ferramenta que for usar, tem que ter conhecimento para saber, não, realmente aqui veio uma informação. E aí recai muito, o cara, então, o profissional vai ter que ter uma formação e mais conhecimento, mais bagagem cultural, para poder analisar se aquilo que está sendo entregue para ele resolve. Por isso que eu digo que é um momento crítico, assim, o empresário tem que saber para quem que ele recorre, como que ele aprende. Sim. O profissional na outra ponta tem que perceber assim, cara, se eu não souber, ele vai mentir para mim e eu vou repassar mentiras. Exato. E tem uma questão também que, quando tu estava falando daquela empresa que falou das 700 desligamentos e tal, né? Uma coisa que eu percebi nos empresários, quando veio a questão da inteligência artificial, foi muito essa questão do reduzir custos, né? Então agora com essa nova inteligência artificial a gente vai conseguir reduzir custos, né? Porque os empresários às vezes eles também têm esse olhar assim, que não é errado, né? A gente precisa saber aonde que a gente está investindo dentro da empresa, mas às vezes eu percebo que a ansiedade de colocar uma inteligência artificial em algumas áreas é muito por conta disso. E aí depois se faz a avaliação, tá? Mas o quanto que isso foi realmente um investimento valoroso, né? Ou isso acabou se tornando um custo para o
negócio, né? Então, às vezes, a decisão é nessa ansiedade, assim, né? De querer reduzir coisas que tu ainda não tá pronto ou não tem certeza de como que vai ser no teu negócio, né? Se aquilo realmente vai ser produtivo. Não, mas o mercado tá fazendo, as pessoas estão dizendo que reduz, eu vou colocar na minha empresa, né? Eu sempre de ir atrás, né, do que tá Isso sendo... aí. A gente vai agora para um rápido intervalo aqui no Conexão CDL, viu como passa rapidinho? Ó, já Muito passou o nosso rápido. tempo, a produção já tá dizendo que a gente tem que ir pro intervalo, mas em seguida a gente volta então com Conexão CDL, o podcast da CDL Santa Maria. Você fica com um recado da CDL, a gente volta em instantes. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, psicóloga aqui na CDL Santa Maria e responsável pelo CDL Emprego. E hoje eu quero te contar um pouco sobre o nosso trabalho, que é feito pensado em você, associado. A gente está aqui para ajudar a sua empresa a encontrar a pessoa certa no momento certo. Publicamos as vagas nos nossos canais, realizamos a triagem de currículos, fazemos entrevistas, tudo isso com muito cuidado para que o candidato escolhido realmente combine com a sua equipe e com o seu negócio. Agora, é importante lembrar que alguns processos demoram um pouquinho mais. Nem sempre o perfil ideal vai aparecer de forma imediata, mas pode ter certeza, a gente está sempre buscando. E sabe o que faz muita diferença? Quando você, lojista, nos dá um retorno durante o processo. Isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. E nós estamos também planejando novidades no setor, com serviços que vão além do recrutamento e seleção e que vão ajudar na gestão das pessoas aí da sua loja. Se precisar da gente, estamos aqui. O CDL Emprego é o seu parceiro na construção de uma equipe forte, engajada, preparada para crescer junto com você. Se sua empresa tem valores difíceis de recuperar, reaver créditos pode ser mais simples do que parece. A CDL Cobrança atua na recuperação de crédito das empresas associadas, ajudando você a reaver valores considerados perdidos. Um sistema ágil, moderno e seguro. CDL Cobrança, mais recuperação, mais resultados. Entre em contato com a CDL Santa Maria para informações. Estamos de volta com Conexão CDL, conversas que movem o comércio. Hoje falando sobre inteligência artificial, recebendo Márcio Rabelo, Cláudio Osório e também Liliane da Costa. Estávamos falando, né, um bate-papo com muitas informações e eu quero passar agora pro Osório, que eu queria saber de ti, Osório. Eu sei que tu tá sempre monitorando e tá sempre por dentro de tudo que vai acontecendo nessa questão de inteligência artificial, de comunicação, de marketing. Tu já tem a impressão que as empresas elas estão perdendo a autenticidade, estão começando a ficar todas iguais, e eu trago mais aqui até para Santa Maria, que eu sei que tu analisa, né, em todos os lugares, mas Santa Maria nessa questão já está perdendo um pouco da credibilidade, não digo credibilidade, autenticidade. Esse é o ponto central do livro, né? O livro eu trouxe ele porque em 2023 eu conheci um dono de uma editora e ele me questionou: cara, tu já dá palestra, mentoria, não sei o quê, por que tu não tem um livro teu? É óbvio que ele estava querendo vender, né, o peixe dele, mas eu fiquei com essa ideia do livro. E aí eu criei a pastinha no computador, livro, e tudo que acontecia eu ia jogando ele para dentro, uma hora acontece. Ano passado foi um momento que eu tirei assim, eu tenho que construir isso exatamente por esse fator tá tudo muito pausterizado, né? Então, assim, eu entendo que a inteligência artificial tem um lado muito legal, que ele democratiza o acesso. Então, vamos trazer uma ideia, assim, eu vou criar uma campanha de Natal para o Márcio. O Márcio quer lá o Papai Noel costurando numa máquina que ele vende. Vai pagar para alguém fazer isso, de vestir o cara, ir para dentro, botar no estúdio, é muita grana. Se eu vou usar IA, eu consigo construir essa imagem de uma forma legal, fidedigna, que fique útil. Eu democratizei, é um custo, não vou dizer zero, mas, né, é um custo de tempo, de dedicação, mas vai construir. Então, tem esse lado que é interessante da IA. Por outro lado, a gente começa a ver que as empresas hoje, o que tem de post, tudo igual. Campanha dos namorados, eu fiz um vídeo sobre isso, eu falei, cara, tá todo mundo igual. Tá todo mundo recorrendo ao ChatGPT, pede para ele criar uma imagem, tá tudo igual. E aí tu começa a perder a identidade. O livro, eu construí ele justamente para como é que a tua marca fala, que é muito que tu falaste ali, né? Para quem que é IA? Para quem que ela conversa? Qual é o problema que ela resolve? É muito sobre isso. As empresas não determinam primeiro qual é o tom de voz que eu vou usar na hora que eu produzir conteúdo. Quando alguém fizer contato comigo no WhatsApp, eu vou dar assim um olá, boa tarde, eu vou dizer, e aí, beleza? Isso tem que estar escrito, tem que estar definido, porque é o que vai conectar com o teu público-alvo.
Então, essa construção da personalidade da empresa é onde eu mais tenho falado e atuado, e o livro é muito para isso. Para o empresário olhar para dentro da sua empresa e perceber, eu não construí isso aqui, ou no meio do caminho eu me perdi, eu não tô comunicando certo com o meu público, e agora eu botei a IA. E o consumidor, ele já se dá conta disso? Se dá. Esse é o ponto. Esse é uma, quando a gente vai uma olhar questão pra, importante, quando né? a gente vai olhar para dado, do tipo assim, eu preciso ver quanto que essa empresa está retendo informação ali dele. O pessoal leu o post mesmo, ele passou. Então a gente consegue olhar esses dados. E aí tu começa a ver aquele cara que faz um vídeo, que pensou no gatilho no início, que conversou de um tom, né? Eu até, o Márcio sabe, eu já usei o Márcio numa palestra, né? Como exemplo, porque ele comunica já há muito tempo com a audiência dele. Então, o quanto influencia ser o diretor, o gestor falando ali, ou eu vou pegar uma inteligência artificial, criar um agente e botar... Tem diferença quando a gente vai ver o consumo do vídeo. Ele tem uma retenção maior quando é uma pessoa real, que fala no tom certo, uma retenção bem menor quando tu usa IA. A mesma coisa serve para um post estático, por exemplo. Então, ter autenticidade é o que está fazendo empresas irem melhor no que estão comunicando e conversar com as pessoas de um jeito que seja realmente eficiente daquele que está só... agora eu aumentei, estou publicando todo dia. Mas publicando igual ao concorrente, acaba que tu te perde naquele... Né, naquele grande canal, aquela grande avenida que é a rede social. E hoje está muito mais fácil para eu acessar a tua loja, e em 2 segundos eu acesso o teu concorrente. Eu não preciso ir no endereço do cara, eu só troco ali o endereço da rede. Então, o quanto mais pessoalizado, quanto mais personalizado for, melhor, né? Ter o tom certo. Então, esse é o que a gente mais tem visto, assim, que as empresas estão indo nesse rumo de vou aumentar, vou botar mais post, vou fazer mais coisa, a IA está me ajudando. E se perderam. Estão falando um igual ao outro, e aí a IA, ela é inteligente, mas ela é burra também. Porque ela quer economizar esforço. Então, se tu pegar e fizer um teste, assim, vai no GPT e diz assim, cria para mim 15 posts falando sobre isso, e passa 3 dias, tu pede para ela, faz o mesmo pedido. Tu vai olhar, tá igual. Então, se ela faz isso comigo, ela não tem nem a cara de pau de dizer assim, eu vou fazer diferente agora. Tu imagina, porque ele me pediu agora há pouco, eu vou mudar. Imagina entre as empresas. E aí tu olha um post de um, olha o post do outro, fala, cara, tá igual o conteúdo. Tem umas coisas batidas, assim, também, né? Não é só o texto, né? Legendas, não é sobre isso, é sobre aquilo. Isso é ouro, né? Tem coisas que tu lê, bate o olho, foi IA palavras, né, que são fortes, assim. E aí tu falou sobre a questão de, né, a IA quer economizar, mas às vezes as pessoas, elas querem economizar o tempo, recorrem à IA, e tem a questão da conexão, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, quando tu fala, o consumidor está percebendo isso, né? Então, a gente sabe quando a gente está lendo ali algo, né? Tu vai te identificar, né? Tem palavras que são, né, chaves ali que tu percebe que é uma inteligência artificial. Automaticamente, o teu desejo em continuar aquela leitura, ele vai cair, né? Agora, quando não fica tão evidente assim, aí as pessoas se prendem e vão até o final. Então, acho que também tem essa questão, assim, de quem vai usar a inteligência artificial, entender, né, e usar ela com inteligência e sabedoria, né? Liliane, aproveitando que tu tá falando, eu quero trazer também para o teu lado um pouquinho e saber se a inteligência artificial, ela ajuda na questão da formação dos gestores, né? Eu sei que tu tem essa formação, né, de gestores, dos líderes. A inteligência artificial entra nessa questão, assim, na formação dos profissionais? Com certeza, sim. Eu acredito que existem gestores, né, que eles, como eu falei antes, né, usando com sabedoria, eles conseguem ter bons resultados, assim, né? Por exemplo, uma questão que para um gestor é sempre desafiador, fazer um feedback, né? Eu já tive gestores que me contaram, né, em mentoria, que eles foram ali, colocaram no ChatGPT a situação e pediram sugestões de como lidar, né, com aquilo. Mas eu sempre falo para eles, não perca a tua identidade. Porque o ChatGPT ou a inteligência artificial, ela vai te direcionar de uma forma generalista muitas vezes, né? Então, tu não pode perder a tua identidade para fazer essa gestão com as pessoas, né? E ajuda muito também em questões assim, tem uma inovação na empresa, ou tem algo que eu preciso comunicar para o meu time, como que eu vou comunicar? Então, que estratégias que eu posso comunicar isso? Trazer ideias, né, sugestões. Então, ela ajuda muito, mas tem que saber usar com inteligência. Márcio, trazendo, né, para a questão do varejo e também das vendas, a inteligência artificial, ela pode ajudar a vender mais, né, usando com
com sabedoria, né? Eu acho que a gente está trazendo aqui que tem que ter essa questão dos critérios, né, para usar a inteligência artificial, mas eu sei que tu tem contato com muitos empresários, assim, eles têm esse retorno, já conseguem ter esse retorno, principalmente nas vendas? Sim, Kellen, e é interessante, assim, a gente abordar sob um ponto de vista de que 80%, 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Sim. Então, assim, a realidade do comércio, do mercado, são pequenas empresas. E tem N rotinas, N processos dentro dessas pequenas empresas que tu pode usar de maneira eficiente. Eu costumo, nos meus workshops, abordar as coisas que eu fiz ali dentro da Rabelo Máquinas. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos de processos bem simples que tu pode resolver com a... Quem aqui aprendeu a criar fórmulas numa planilha do Excel? Né? Tem pessoas que sabem que existe, que dá para te criar fórmulas para que tu tenha respostas ali da planilha do Excel satisfatórias. Né? Só que algumas pessoas travam na hora de criar fórmulas. Tu conversando com uma inteligência artificial simples, tu consegue desenvolver fórmulas dentro de uma planilha de Excel. E dependendo da inteligência artificial, tu pode fazer com que ela entre dentro da tua planilha e ela mesmo escreva as fórmulas para ti. Só tu saber conversar com ela, comunicar com ela, né? Aí tem N outros exemplos. Por exemplo, eu tenho um e-commerce, né? Uma loja virtual onde eu vendo, comercializo o maquinário da minha empresa. Tu imagina quanto tempo demora para te desenvolver uma descrição completa de um produto, né? A gente está sempre com inovação chegando, novos produtos entrando no mercado. Então, assim, lá na loja a gente demorava em torno, para fazer uma pesquisa muito bem feita, rica, em torno de 1 hora, 1h30 para te montar, porque são vários, tem descrições, tem especificações técnicas, dados, acessórios, enfim, tem uma gama de informações que são importantes. Então, daí tu teria que catar, assim, no site do fabricante, vou numa distribuidora, vou numa loja concorrente. Nós desenvolvemos um agente de IA em que tu coloca 3 informações para ele. O tipo de máquina, o modelo e a marca. Ele foi programado para ir direto, ele vai direto no site do fabricante. Em segundo lugar, nas distribuidoras, tanto nacionais quanto internacionais. Em terceiro, nas lojas que são referência do mercado. E ela cria aqueles blocos, né, aqueles blocos de descrições dos produtos do site, automaticamente em questão de 10 segundos ela escreve, né, com as diretrizes estabelecidas. Então, esse é um dos exemplos também que tu pode criar scripts, por exemplo, para te atender no WhatsApp. Tu pode exportar, as pessoas não sabem, mas pode exportar conversas, atendimentos de cliente que tu fez no WhatsApp, tu pode exportar aquelas conversas para fazer com que a IA assuma aquela identidade, né, aquele tom de voz, né, que tu utiliza para atender o teu cliente, e quando tu vai criar uma automação para atender automaticamente no WhatsApp, a IA tem a capacidade de utilizar, de se espelhar naquele tom de voz e entregar respostas assim mais condizentes com aquilo que realmente tu quer que o teu cliente receba, né? Então tem muitos outros. Eu criei um gerador de contratos, por exemplo, né? A gente vende lá no boleto bancário, né? Vende parceladamente um produto. Quase todas as lojas vendem no crediário, digamos, o antigo crediário. Então tu faz um contrato para formalizar a transação, né? E ali a gente demorava 30 minutos para preencher um contrato. Né? Eu, sem conhecimento nenhum de programação, criei um programa instalável no Windows em que tu coloca o XML da nota fiscal, um template com o modelo do contrato, define a pasta onde tu quer salvar, aperta num botão, o contrato estoura na tua frente. Facilitando muito, né? Então, eu sou um pequeno empresário, né? Tenho a minha loja ali, bem tradicional, sei o que eu faço, é isso aí que está o segredo. Exatamente. Tem conhecimento do que Os tá fazendo. especialistas que têm conhecimento naquilo que estão fazendo, no trabalho que desenvolvem, a inteligência artificial ela vai te tornar um profissional competindo contra um amador. Agora, ela é uma ameaça, sim, falando em recursos humanos, para os acomodados. Exatamente. Para aquele pessoal que não busca conhecimento, aquele pessoal que é preguiçoso. Aí a IA tem muitas tarefas que ela já está conseguindo desenvolver e que daí
talvez ajudando, um estagiário né? não faça sentido. Agora, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão que eu fiquei pensando que tu trouxe, que tá tudo muito igual, né? Perdendo um pouco da identidade. Vai se destacar agora a loja, a pequena loja ou a grande empresa que mudar essa questão e for mais autêntico e fizer tudo diferente do que está sendo feito? E o legal é que tu pode fazer isso com a IA, né? Tu deixa muito claro para ela, olha só, eu sou esse aqui. Eu sou diferente. Assim, eu falo desse jeito. Ela tem que te conhecer. Ela tem que conhecer. Pilar. E esse é o ponto, assim, não é tirar a IA, mas é pois educá-la não é para tirar a IA, não é tirar, então. Tu não é contra a IA, né? Não, eu sou muito assim de, gente, vamos com calma. Sim. Porque o que eu vejo muito é a empresa olhar, ela quer economizar, ela toma decisões, e quando vê no final do ano, não funcionou, perdi um monte de dinheiro naquilo ali. E essa construção de personalidade vou sentar com a IA, vou conversar com ela e vou dizer para ela assim, olha, eu estou perdido aqui, eu não reconheço meu tom de voz, eu quero te contar a história da minha empresa, o que eu faço, para quem que eu vendo, me faz as perguntas certas. E ela vai te jogar ali umas 20 perguntas e tu vai ter que tirar tempo para responder. Só esse tipo de tempo que tu tira para conversar com ela, tu já começa a obter respostas mais interessantes, assim. As empresas não fazem esse exercício, então a coisa acaba ficando. Quem está fazendo está tendo vantagem. Agora, claro que tem um movimento humano tu vai ter que ter alguém para ser o rosto da empresa, tu vai ter que ter alguém para comunicar. A troca não existe. Então, tu vai usar a IA em algumas camadas. Essa questão da evolução, assim, o quanto ela pode ajudar o profissional, e a questão do acomodado também. Eu fiz a implementação de uma ferramenta de prospecção para vendas, para empresas que têm que fazer vendas em alto volume e vendas complexas. O sistema tem uma IA embarcada. Ela está ali só para analisar a conversa do vendedor e trazer insights. O papel dela é só para isso. Mas basicamente o cara foi lá, encontrou o empresário, ligou para ele para vender uma solução. Encerrou a ligação, ela analisa tudo que foi conversado, ela já disse, no minuto tal, o cara perdeu a venda porque o cliente falou tal coisa e ele não soube responder. Então, de novo, se tu é um profissional de área de vendas e tu tem essa percepção que tem que melhorar, a primeira coisa que tu faz, cara, eu vou lá ver o que a IA falou, onde é que eu perdi, por que eu não fechei essa venda. Isso é muito legal. Né? É muito legal. Tu tem ali uma ferramenta te ajudando a desenvolver e perceber os erros que tu cometeu naquele atendimento. Para o gestor, ele ganha uma ferramenta para poder analisar a equipe dele. Cara, eu vou lá ver como é que o fulano está atendendo, quais pontos, o que a IA apontou para ele e ver se isso faz sentido. Porque daqui a pouco ela também pode fazer uma leitura equivocada e era o momento dele fazer uma pausa, ele entendeu que não era para fechar a venda naquele momento ali. Então, assim, a gente tem muita ferramenta com IA que é muito legal, que quando eu vejo, eu falo, cara, isso aqui eu queria poder que todo mundo usasse. Mas a gente também tem que compreender que às vezes o cara não tem maturidade, não tem estrutura e nem demanda para aplicar aquilo ali. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando a gente fala da inteligência artificial e tem a ver com o que tu está trazendo, é que às vezes não é sobre a resposta, mas é sobre a pergunta que eu formulo, né? Então a gente tem que estimular o nosso raciocínio lógico, né, para fazer as perguntas certas, para obter boas respostas, né? E isso é sobre pessoas, né? E quando tu traz, né, no teu discurso assim, isso pode ajudar o empresário, né? Ou tu fala também sobre a questão da acomodação, é sobre a forma como eu olho para essa ferramenta, né? E isso é pessoas, isso é insubstituível, né? Então, a ferramenta, ela vai ajudar, ela vai contribuir, mas para aquelas pessoas que tiverem sabedoria, maturidade, inteligência para lidar com ela e que souberem fazer boas perguntas. E isso está relacionado à nossa mentalidade, né? E Liliane, você, né, que recebe as pessoas, né, cuida dos currículos e também, né, encaminha as pessoas para muitas vagas, as pessoas, elas estão, assim, menos competitivas e mais engessadas, até mesmo na hora de uma entrevista de emprego, no momento de uma entrevista? Às vezes a gente percebe, assim, num processo seletivo que as pessoas, elas, antes disso, antes da entrevista, elas recorreram a IA nas respostas. Consegue identificar quando isso acontece. A gente consegue perceber, assim, né? Então, eu sempre falo para os candidatos, quando a gente está, né, num treinamento, né, falando sobre isso, sobre postura na hora de fazer um processo seletivo, que sim, não está errado tu te preparar para um processo seletivo, mas
mas tu não pode dar um Ctrl+C e um Ctrl+V daquilo que tu, né, buscou uma preparação anterior, né? Então, assim, a gente consegue perceber também quando a gente recebe um currículo, às vezes, né? Aquele currículo, ou tu vai ali no LinkedIn, né? Tu olha aquele perfil do LinkedIn, isso acontece muito com vagas, assim, que exigem mais comunicação, vagas comerciais, né? Olha aquele perfil, perfeito. Pega aquele currículo, ótimo. Quando tu vai conversar com a pessoa, tu vê que tá diferente, né? Aquilo que ela comunicou. Tem um vídeo de 23 de uma que estourou, uma menina que ela tá conversando e dali a pouco A recrutadora. Só um pouquinho, tu tem Não é a mesma 21 pessoa. anos e tu já, né, tem 12 faculdades, tem não sei o que, como é que tu conseguiu fazer isso? Então, tem que ter esse cuidado, assim. E isso é uma coisa que eu falo muito pro meu time também. A gente tem que estar muito atento na hora de fazer um processo seletivo para as empresas, né? Porque a gente tem que ter cuidado em quem que a gente vai colocar lá dentro do negócio. E, às vezes, essas pessoas se prepararam tanto e aí, depois, na hora de ir para a empresa, elas não vão entregar aquilo que elas falaram na entrevista. Mas também entendo que é uma ferramenta que ajuda muito, né? Ajuda a pessoa a se preparar, organizar as ideias, né? Entender sobre aquela empresa que ela vai fazer o processo seletivo. Então, volto a falar, né? Tudo que é usado da forma certa vem para agregar. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente, porque eu sei, ó, eu vou dar um minutinho para cada um. Cláudio, os minutinhos, então, para a gente ir encerrando. Primeiro, agradecer o convite e foi muito legal a conversa aqui. O Maiá não teria uma conversa como essa. Primeiro, dizer para as empresas, sim, que precisam estar atentas, precisam se movimentar para ter IA dentro de processos. E processos são diversos, a gente fala muito da camada de atendimento, mas tem até processos que conseguiriam, sim, reduzir custos, por exemplo, de tu ter uma IA que preenche um formulário e envia uma mensagem que antes tu vai precisar de pessoas envolvidas e tu pode deslocá-la para outras funções. Então, assim, usos tem diversos, mas recair muito na obrigação que o empresário tem que buscar conhecimento, tem que entender, vai ter que assistir muita gente falando sobre IA no YouTube, onde for. É complexo, porque ao mesmo tempo que tem alguém falando coisa séria e certa, tem alguém que está inventando história ali. Mas o meu recado mais para o empresário é assim, ó, vamos botar mais uma responsabilidade para que ele busque informação, busque entender, busque compreender o que é IA primeiro, quando funciona, como é que são os processos, e entender e olhar para a sua empresa. Tirar esse tempo, assim, primeiro para descobrir quem ele é, e depois botar mais um item a aprender no dia a dia ali, para compreender, porque quem está entendendo, quem está colocando nos processos está, sim, Saindo na frente. Saindo na frente, tendo ganho, aumentando venda, reduzindo custo, né? Então, não dá para, não vou usar porque eu sempre fiz e nunca precisei. Não, precisa. Liliane? Quero agradecer também, né? E ouvindo os colegas, me reforça muito a ideia de que empresas precisam da inteligência artificial. As pessoas, nós precisamos da inteligência artificial, mas é muito importante o cuidado com as pessoas na implementação dentro das empresas, né? E quando a gente fala de a IA precisa ter conhecer, né? É o uso com autorresponsabilidade, né? Então, esse empresário entender que para ele comunicar com a audiência dele, ele tem que fazer com que essa IA se conecte, né? E a primeira pessoa a se conectar é ele, né? Então, é importante usar com sabedoria, usar com inteligência, entender que para tudo exige um tempo e que a gente precisa desse tempo para aprender sobre, fazer o uso de forma correta e colher resultados. Que existe uma caminhada também, né? Que a inteligência artificial ela vem para facilitar, mas ela também vai exigir de nós enquanto sujeito, né? Muito bem. Márcio? Não, é isso. Para encerrar, então. Convidar, né, em regime de urgência, né, não é o fim do mundo, mas eu acho que é urgente que as pessoas se capacitem, busquem conhecimento. A inteligência artificial, ela já está, ela não é uma promessa, ela já está acontecendo. E como eu disse anteriormente, a velocidade com a qual ela vai se desenvolver é exponencialmente maior do que outras revoluções. Então nós estamos sendo privilegiados, porque nós estamos num momento histórico, a gente está vivendo uma revolução, nós estamos no meio, é um ponto de inflexão, né, que nós estamos vivendo, e que quem sair na frente, quem efetivamente aproveitar essa oportunidade, integrar essas ferramentas nas suas rotinas, no seu dia a dia, no seu negócio, não descuidando das pessoas, porque, como disse, somos seres que precisamos de interação social,
precisamos acolher os nossos clientes, principalmente nós que trabalhamos com loja física, com comércio físico, né? Então, nós precisamos seguir acolhendo os nossos clientes. Mas é urgente que os nossos lojistas se qualifiquem, implementem ferramentas, por mais simples que elas sejam, e consigam aí obter melhores resultados e desenvolver suas atividades com inteligência artificial. Muito bem, gente, eu adorei. Eu quero agradecer muito a presença do Márcio, do Cláudio, da Liliane. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Com certeza a gente aprendeu muito e tem muito o que falar ainda sobre inteligência artificial. A gente vai ficando então por aqui com Conexão CDL, conversas que movem o comércio. E eu convido você então a assistir o episódio na TV Santa Maria, no canal 19. Nós vamos estar também no YouTube da CDL e no Spotify, da CDL. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente se encontra então no próximo programa. Até mais.